Olá, boa noite. A TV Gazeta divulga hoje o resultado da pesquisa Quest, na véspera das eleições, sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Maceió. Todos os detalhes você confere daqui a pouquinho aqui no L2. Vamos continuar falando de eleição. Mais de 3 mil indígenas das 11 etnias de Alagoas vão às urnas amanhã. Esse número representa um aumento de 3.600% do eleitorado autodeclarado povos originários nas últimas eleições. Uma participação que reforça a democracia. Ituiranauí é indígena Chucuru Cariri da aldeia Coité, em Palmeira dos Índios. Ele tem 17 anos e vai votar pela primeira vez nas eleições municipais. Eu acho importante porque votando em alguém que tenha competência, melhora tanto a educação, a saúde e também as estradas, porque nós jovens temos a capacidade de votar em alguém que seja competente e também olhe por nós, jovens, adultos e entre outros. Carly mora na aldeia Mata da Cafurna. Ela já baixou o aplicativo e-Título para facilitar na hora da votação. A praticidade para a gente jovem que tem esse manuseio mais fácil com a tecnologia, então é muito, muito importante e a gente está nesse pensamento. Então o momento da votação, e não é a minha primeira votação, é um momento muito importante, porque é o momento que a gente vai lá e exerce o nosso papel enquanto cidadão. O município de Palmeira dos Índios, no agreste alagoano, tem 10 aldeias indígenas da etnia Chucuru Cariri. Em todo o estado, são 11 grupos étnicos indígenas. Além de Palmeira, também tem registro de povos originários em Água Branca, Feira Grande, Inhapi, Joaquim Gomes, Pariconha, Porto Real do Colégio e São Sebastião. O número de eleitores que se autodeclaram indígenas aumentou em Alagoas. Em 2022, eram 97. Hoje, já são quase 3.600 indígenas aptos para votar nas eleições municipais. O aumento do número de eleitores de povos indígenas nos diz pelo menos duas coisas básicas. A primeira fala sobre representação. Representação é, ao mesmo tempo, atender aos interesses dos eleitores. Então, nesse caso, eleitores indígenas usam o voto para escolher candidatos e, consequentemente, esses candidatos devem atender aos seus interesses. Interesses que eu falo são demandas, são necessidades, e isso é representação. A outra coisa sobre representação é que representação é proporcionalidade. Então, se eu tenho um colégio eleitoral no país todo, ou no estado, ou no município, e eu tenho uma parcela de minorias, de povos originários, é importante que essas minorias, que os indígenas, votem para poder serem representados proporcionalmente. O voto é instrumento de mudança política e social. Por isso é importante exercer a cidadania. Ainda que o voto seja obrigatório no Brasil, esse poder de obrigação meio que desaparece porque a multa é pequena, porque você não exige mais tanto comprovante de votação para determinadas funções, de uma maneira geral. Mas votar como consciência, votar como fundamento da consciência, como mecanismo, como instrumento para a construção da democracia e para a cobrança dos representantes políticos. Carly, que hoje faz doutorado em educação, acredita que através do voto pode mudar a realidade das comunidades indígenas. Eu costumo dizer que a cultura é dinâmica. Tem muitas pessoas que acham que nós, povos indígenas, a gente vive em nuca, a gente vive em oca, que a gente não tem acesso às universidades. Pelo contrário, a gente sabe que a gente reivindica políticas públicas através do nosso voto. Então, o voto para a gente é, de fato, um adereço, um objeto de muito poder. E o Tribunal Regional Eleitoral fez hoje o sorteio das urnas que vão passar por testes de segurança. A cerimônia pública foi no auditório do TRE em Maceió. Das 23 urnas sorteadas, 20 vão passar pelo teste de integridade. As outras 3 pelo de autenticidade nos sistemas eleitorais. As auditorias vão ser realizadas amanhã, no dia da votação. E as mais de 8 mil urnas que serão usadas neste domingo foram distribuídas pela manhã nos locais de votação nos 102 municípios alagoanos.
Bom, a gente teve uma dificuldade com a exibição desse VT que mostra justamente a distribuição das urnas que aconteceu hoje para os locais de votação nos 102 municípios. A gente vai tentar corrigir esse problema e, se tudo der certo, a gente exibe ainda nesta edição. Mas a gente continua falando de eleição. Amanhã, mais de 2.400.000 eleitores vão poder escolher prefeitos e vereadores em Alagoas. Mas atenção, viu? É preciso ficar atento às regras da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não permite nada que possa representar risco à segurança ou ao sigilo do voto nos locais de votação. É proibido levar armas para as sessões. O eleitor não pode entrar com o celular na cabine de votação. O aparelho tem que ficar no local indicado pelos mesários. E no domingo é considerado crime o uso de alto-falantes, comícios, carreatas e boca de urna, a distribuição de panfletos nas sessões eleitorais. É muito importante lembrar, você não deve interpelar as pessoas na sessão eleitoral solicitando que elas votem no seu candidato. Isso pode ser considerado pelas autoridades jurídicas e policiais crime de boca de urna. Agora, votar usando camisetas do partido ou do candidato ou candidata está liberado. O eleitor também pode votar com bonés, broches e adesivos. O que ele não pode é tumultuar o local de votação ou fazer qualquer manifestação verbal ou influenciar outros eleitores tendendo para algum tipo de candidato que ele tenha preferência. O que também é permitido e até recomendado pela Justiça Eleitoral é que o eleitor leve para a cabine de votação a chamada colinha ou mesmo o santinho dos candidatos para lembrar o número deles. E muito eleitor vai votar nessa urna, o novo modelo que substitui as fabricadas até 2011. E aí é só votar. Primeiro para vereador, depois para prefeito, a mesma coisa. Digita o número, confere e confirma. O desafio de a gente ter um domingo de alegria democrática, de tranquilidade democrática, de civilidade e paz na hora de votar. Desejo a todos uma boa eleição e muita paz, e os candidatos que tenham paciência, os que perderem, se convença que o voto foi popular. E a seguir, os resultados da terceira pesquisa Quest de intenção de votos para prefeito de Maceió. Até já. Vão vencer. Militares do Exército e da Polícia Militar vão reforçar a segurança em Alagoas neste domingo. O embarque começou logo cedo. 14 municípios tiveram autorização do TSE para receber tropas federais. De acordo com o TSE, nestas cidades que aparecem no mapa, há sério risco de interferência no livre exercício do voto dos eleitores, assim como na apuração dos resultados. E, por isso, o reforço na segurança é necessário. Mais de 550 militares do Exército vão se unir ao efetivo da Polícia Militar, que enviou 6.600 homens para os 1.077 locais de votação no estado. E por causa das eleições, amanhã será proibida a comercialização de bebidas alcoólicas, isso em todo o estado, assunto que a gente conversa agora com Eric Maia. Eric, então, muito boa noite para você. Qual é a punição para quem descumprir essa determinação? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Felipe. Olha, Felipe, como se trata de um crime de desobediência, a pena pode chegar até 6 meses de prisão, que por ser um crime de menor potencial ofensivo, é cumprido aí de outras formas. Eu estou aqui com o delegado José Carlos, que é o secretário adjunto de Segurança Pública. Secretário, é uma determinação que vale para todo o estado. O que é que não pode acontecer amanhã? Boa noite a todos. De fato, essa determinação foi publicada no Diário Oficial do dia 2 de outubro, a portaria 1421 de 2024, feita pelo secretário de Segurança Flávio Saraiva. E amanhã, no dia da eleição, dia 6 de outubro, não pode haver a comercialização, a venda de bebidas alcoólicas das 4 horas da manhã até as 18 horas do mesmo dia,
E essa proibição ela abrange hotéis, restaurantes, bares similares e também ambulantes. Então, essas pessoas não vão poder comercializar bebidas alcoólicas entre 4 horas da manhã e 18 horas do dia da eleição. Delegado, tem uma dúvida que é muito frequente sobre esses casos. Supermercados, padarias podem vender bebidas alcoólicas? A portaria ela não abrange a venda por supermercados e padarias. O que nós proibimos, o que a portaria proíbe é a comercialização em determinado local. Então, a portaria ela não impede que pessoas vão até supermercados, até padarias, comprem a bebida alcoólica e bebam em casa. Muito embora a nossa orientação é que as pessoas não bebam. Amanhã é um dia que acontece a cada 4 anos, no caso da eleição municipal, e é o dia que a pessoa tem que estar consciente, tem que estar tranquila, se preocupar exclusivamente em escolher o seu candidato, os nossos representantes. Mas a proibição é mais para evitar a aglomeração de pessoas em ambientes abertos. Então não abrange a compra em alguns locais específicos para consumo em casa. A determinação vai estar sendo fiscalizada pela Segurança Pública? A determinação vai ser fiscalizada pela Segurança Pública. Nós teremos cerca de 8 mil homens entre Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos da Segurança Pública trabalhando nessa eleição, e eles estão orientados durante o período de ronda, durante seu trabalho natural de policiamento, eles estarão atentos e observando se bares, restaurantes, hotéis estarão vendendo bebidas alcoólicas. Quem estiver vai ser autuado, vai ser preso em flagrante e vai responder pelo crime de desobediência. Qual é a expectativa da segurança pública em relação às eleições de amanhã, delegado? Deve ser uma eleição tranquila? As eleições municipais sempre são as eleições bem mais tensas do que as eleições geralmente nacionais, mas nós estamos preparados, fizemos o planejamento mais cedo, a Polícia Militar, a Polícia Civil já estão distribuídas pelos municípios, fazendo a segurança, e nós temos certeza que vamos garantir a maior segurança para que o eleitor se preocupe exclusivamente em votar e exercer o seu direito ao voto. Perfeito, delegado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Só lembrando, tá, Felipe? Quem quiser tomar sua cervejinha hoje pode ir até às 4 horas da manhã, que é quando começa a valer a determinação. Com você de volta. Muito obrigado, Eric. A gente espera que os eleitores realmente cumpram para que a gente tenha uma eleição tranquila e a democracia saia bem vitoriosa durante todo esse processo. Muito obrigado pelas informações, viu? E amanhã o Ministério Público do Trabalho em Alagoas vai estar de plantão justamente para receber denúncias de assédio eleitoral durante as eleições municipais. O objetivo é garantir o direito do trabalhador de escolher seus representantes de forma democrática. A denúncia pode ser feita de forma anônima através do número que está aparecendo aí na telinha, 3201-5086. E amanhã, por causa das eleições, o Parque Municipal de Maceió, no bairro do Bebedouro, estará fechado para visitação. As atividades por lá voltam ao normal na terça-feira, 8 de outubro. E agora, menos de um dia para as eleições, vamos ver o resultado da pesquisa Quest de intenção de voto para prefeito de Maceió. A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta de Alagoas e tem um nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, o cenário mantém JHC com ampla vantagem. Vamos aos números. Na primeira pesquisa, em 29 de agosto, JHC tinha 74%. Manteve o mesmo percentual na segunda e agora tem 69%. Com a margem de erro, fica entre 66% e 72%. Rafael Brito aparecia com 4% na primeira pesquisa, subiu para 10% e agora tem 12%. Com a margem de erro, fica entre 9% e 15%. Lobão também tinha 4% na primeira pesquisa, caiu para 3% e agora 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Lenilda Luna tinha 2%, caiu para 1% e agora voltou a ter 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Indecisos eram 6%, depois 5% e agora são 4%. Branco, nulo, não vai votar eram 9%, depois 7% e agora são 11%.
A candidata Nina Tenório, do PCO, não pontuou na pesquisa. A Quest calculou também os resultados em votos válidos, que é a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. Para este cálculo, foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral da cidade de Maceió. Vamos aos números. Estima-se que JHC do PL tenha hoje aproximadamente 77% dos votos válidos. Com a margem de erro, fica entre 74% e 80%. Rafael Brito, do MDB, tem aproximadamente 16%. Com a margem de erro, tem entre 13% e 19%. Lobão, do Solidariedade, tem voto válido estimado de 4%. Com a margem de erro, vai de 1 a 7. Lenilda Luna, do Unidade Popular, aparece com aproximadamente 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Nina Tenório, do PCO, aparece com 1%. Com a margem de erro, pode chegar a 4%. Foram ouvidos 1.002 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa está registrada no TSE com o número AL 01943/2024. Arapiraca é o segundo maior colégio eleitoral de Alagoas. Cerca de 150 mil eleitores vão decidir amanhã quem vai comandar a cidade nos próximos 4 anos. Nick Maroni já está por lá e é com ele que a gente conversa agora, trazendo informações. E Nick, então, qual é o panorama? Que clima você está sentindo na cidade nessa véspera do processo eleitoral? Boa noite. Boa noite para você, Felipe. Boa noite a todos que acompanham o L2. Está bem tranquila a cidade. Eu conversei agora há pouco com o chefe do cartório da 22ª Zona Eleitoral. Aqui são 2 zonas eleitorais, 22ª Zona e a 55ª Zona. Ele me disse o seguinte, olha, todas as sessões já estão preparadas, está tudo tranquilo, dentro da normalidade. Agora esperar para amanhã, para esse dia muito importante, né, que é um show da democracia. São cerca de 431 locais de votação aqui em Arapiraca e a expectativa é de que amanhã, né, receba toda essa quantidade, né, do eleitorado. São cerca de 156 mil eleitores que estão aptos a votar nas 2 zonas eleitorais aqui de Arapiraca, que vão escolher o candidato a prefeito e 19 vereadores que compõem a Câmara Municipal aqui de Arapiraca. Então a expectativa é muito grande, é claro, Felipe, nós iremos acompanhar. Amanhã nós estaremos logo cedo, né, com informações ao vivo pela TV Gazeta, direto aqui de Arapiraca, também das cidades vizinhas aqui do Agreste, para levar até o nosso telespectador, apresentar, mostrar toda a movimentação desse dia histórico, né? Mais um dia histórico, que realmente é o dia em que o cidadão vai poder escolher os seus representantes. Com você aí, Felipe. Muito obrigado, Nick, sem sombra de dúvida. Bom trabalho para você e que a eleição também seja tranquila em Arapiraca e todo o Agreste Sertão. E a seguir, como os eleitores que estão fora do domicílio eleitoral podem justificar a ausência nas urnas neste domingo. Voltamos já. Os verdade vão vencer. No futebol, o CRB enfrentou o Paysandu no Rei Pelé com o estádio lotado e saiu da zona de rebaixamento na Série B. A equipe regatiana venceu o time do Pará por 3-2 e esta foi a segunda vitória seguida jogando em casa. Com este resultado, o CRB ocupa agora a 14ª posição na tabela do campeonato. Com 33 pontos, o próximo jogo do Galo vai ser contra o Guarani, dia 14, em Campinas, São Paulo. E mesmo no período eleitoral, alguns hotéis em Maceió estão com mais de 80% de ocupação. Os turistas que não vão conseguir votar precisam justificar a ausência para não sofrer punições. Que Maceió é linda, todo mundo já sabe. Praias com águas quentes e calmas. Uma exuberância. Belezas que têm atraído gente de todo o Brasil e que nesse final de semana vai fazer com que muita gente deixe de votar para ficar assim, à beira-mar.
Nesse hotel, que fica na Ponta Verde, a taxa de ocupação chegou a 95%. O gerente acredita que a facilidade da tecnologia para justificar o voto, oferecida pela Justiça Eleitoral, favoreceu o movimento perto da lotação máxima. Inclusive aumentou em relação aos demais anos e por conta muito da facilidade do justificativo do voto, através do aplicativo e-Título. Então ele não cancela a viagem dele, ele consegue ainda manter a programação dele, porém ele consegue fazer a justificativa de forma muito mais fácil e rápida. Gente como a Fabiana, que veio de Santa Catarina com a família. Eles ficaram hospedados nesse resort que fica na praia de Ipioca, onde a taxa de ocupação passou dos 80%. Ela explicou que comprou o pacote para as férias com antecedência e sabe que vai ter que justificar o voto. Quando a gente optou por vir viajar, a gente não se obteve na questão de ser um ano eleitoral. Então a gente vai justificar o nosso voto e infelizmente não vamos poder votar. Esse advogado que integra a Comissão Eleitoral da OAB de Alagoas explica como fazer a justificativa eleitoral. Nas eleições gerais é possível fazer o voto em trânsito. Nas eleições municipais, não. Se você está fora da sua zona eleitoral, você tem que justificar essa ausência de votação. Essa justificativa ela pode ser feita pelo aplicativo o e-Título, ela pode ser feita também nas mesas receptoras ou nos lugares especificados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O e-Título está disponibilizado para ser baixado e atualizado, inclusive, porque tem vários que estão desatualizados até o dia de hoje. Amanhã ele estará disponível apenas para verificação nos locais de votação. A OAB adverte ainda que quem escolher não votar amanhã e não justificar a ausência pode ser punido. Quem não justifica o voto é passível de multa, ele perde alguns direitos básicos, como, por exemplo, a retirada de um passaporte, a atualização de uma documentação. Maiores de 18 anos e menores de 70 anos, eles têm a obrigação de votar. Então é importante frisar que tem até o dia 5 de dezembro para justificar essa ausência, caso não consigam fazer amanhã. Vamos agora à previsão do tempo para este domingo de eleições em todo o estado. No litoral, Zona da Mata, Agreste e Baixo São Francisco, dia de sol e calor. No sertão, dia ensolarado. Os termômetros devem chegar a 35 graus. E em Maceió, predomínio de sol, com máxima de 31 graus. São Pedro está ajudando, né? Então amanhã nossas equipes estarão nas ruas para levar até você a melhor cobertura das eleições com flashes ao vivo durante todo o dia em nossa programação. Agreste, Sertão, Zona da Mata, Litoral e, claro, capital e região metropolitana. Uma boa noite para você e um excelente voto neste domingo.